Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação do Amazonsat. Começa agora o seu programa favorito daqui dessa grade, o Estilo de Vida, e é claro que a gente vai poder conversar de bem pertinho e você pode começar a interagir com a gente e enviar a sua participação também. Gostaria já de deixar a oportunidade para você, através do nosso WhatsApp, de participar da nossa entrevista ao vivo hoje, que é 92 código daqui de Manaus. Não se esqueça que isso significa que mesmo que você não esteja na cidade de Manaus, mesmo que você não esteja no Amazonas, você pode participar também, você pode enviar todas as suas dúvidas pra gente, que a gente vai te responder da mesma forma. E aí você digita 98111 4512 e a gente pode conversar sobre o assunto do dia, você pode enviar todas as suas dúvidas e a gente tira todas as suas dúvidas dessa forma ao vivo, sem demorar muito e sem perder de tempo. Mas, além disso, é claro que você já sabe que nós estamos disponíveis também em outros dois tipos de redes sociais. E a gente começa pelo Facebook, facebook.com/estilovida, e você encontra tudo relacionado ao programa nessa rede social. E, além disso, é claro que você encontra também o nosso vivo, você encontra aí o programa ao vivo, que é transmitido todos os dias, e você tem mais uma oportunidade de assistir ao Amazonsat, de assistir ao Estilo de Vida mesmo, e que você não tem a oportunidade de vê-lo através da sua TV. E além disso, você já sabe que estando em uma fila, ou então saindo da sua casa e de repente não pode assistir ou acompanhar o Estilo de Vida porque não tem uma televisão próxima, você abre o seu Facebook e aí você já consegue participar ao vivo também do nosso programa através dessa rede social. É super legal porque você consegue mandar as suas sugestões de tema, tudo aquilo que você quer ver no programa, ou então aquilo que você gostou muito de ver, é só você mandar pra gente aí através da nossa fanpage. A gente vai adorar saber, a gente vai adorar conversar com você e também compartilhar um pouquinho tanto do que você vive como aquilo que a gente vive por aqui também. É pra isso que serve o Facebook, pra gente compartilhar um pouco daquilo que a gente vive aqui no programa, inclusive nos bastidores desse programa. Isso é muito importante, porque eu não consigo mostrar tudo pra vocês aqui, que acontece 24 horas ao vivo, né? Não dá, é só 1h30 de programa, então a gente não tem como mostrar absolutamente tudo, mas através da nossa fanpage você consegue ficar ligadinho em outros detalhes que vão acontecendo, que não estão expostos ao vivo, mas que acontecem nos bastidores, e a gente vai te mostrando dessa forma. E além disso, você pode nos acompanhar também no nosso Instagram, que é o @estiloamazonsat. Lá você encontra as nossas fotos, os nossos vídeos, os conteúdos que são específicos desse tipo de rede social, as dicas de saúde que a gente vai postando pra você, tudo aquilo que a gente acha que vai ser legal de compartilhar, a gente vai postando no nosso Instagram também, que é pra você ter a oportunidade de ver tudo que está acontecendo, de saber de tudo que está acontecendo de uma forma mais rápida, mais prática e mais simples, assim, porque a gente sabe que o Instagram é tudo de foto, e aí uma foto muitas vezes fala mais do que 1000 palavras, como a gente sempre diz aqui no Estilo de Vida. Mas, além disso, você pode mais uma vez encontrar a gente no WhatsApp, e eu vou dizer o nosso número outra vez, que é para você não perder a oportunidade de começar a interagir. Por que, Isabelle, que você está enfatizando tanto isso? Porque você precisa começar a sua interação exatamente agora, que é quando nós vamos começar a nossa entrevista do dia, o nosso bate-papo do dia. A gente vai deixar sempre aí na telinha também, como fazemos todos os dias, que é para você ter a oportunidade de enviar pra gente através do nosso número, 92, código daqui de Manaus, 98111 4512. Não esqueça, você pode enviar pra gente e a gente vai tirar todas as suas dúvidas hoje sobre a saúde dos nossos ouvidos. A gente vai falar sobre perda auditiva, nós vamos conversar um pouquinho também sobre a possibilidade de uma pessoa que não ouve utilizar algum tipo de aparelho. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, você continua com a gente. Nosso especialista do dia é o otorrinolaringologista Diego Carvalho, e ele vai tirar todas as nossas dúvidas, então você já tem que estar preparado aí para poder conversar com a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Isabelle, bom dia aos espectadores. Então quer dizer que o nosso ouvido também exige cuidados de saúde, e no caso a gente também pode considerar que existe uma saúde específica do ouvido. Sim, com certeza. Inclusive, o acompanhamento e o que a gente chama de screening, um rastreio para a prevenção de doenças no ouvido, ela inicia desde o nascimento. Então, nós temos no recém-nascido o teste da orelhinha, que é um dos testes obrigatórios, inclusive disponíveis nas maternidades em Manaus, que começam com esse rastreio da saúde auditiva. E o acompanhamento durante a vida inteira, tanto daquelas pessoas que têm fatores de risco para a perda auditiva, ou aquelas pessoas que têm, por exemplo, exposição a ruído, trabalham com ruído e que precisam fazer esse acompanhamento. Também os idosos, numa faixa etária
mais elevada, a partir ali dos 50, 60 anos, que a perda auditiva pode acontecer. Então, todo esse grupo é o grupo que a gente seleciona para saúde auditiva e investiga as possíveis doenças ou não. E é interessante, então, porque a gente já consegue saber se existe alguma coisa desde muito cedo, né? Porque a gente conhece o teste do pezinho, a gente já ouviu falar do teste do olhinho também, e esses testes são muito importantes nessa fase da criança, justamente para você já saber se existe uma possibilidade de, enfim, de algum tipo de diferença ou não daquela criança em relação àquela área do corpo. E aí com o ouvido não é diferente, existe teste do ouvido também, mas é um pouco difícil da gente entender às vezes, né? A criança escuta desde cedo, ela já nasce escutando? Sim, a criança é para nascer escutando. O que ocorre é que, como todos os outros testes, o teste do pezinho, o teste da catarata congênita, que é o teste do olhinho, e o teste da orelhinha, são para triar aquelas crianças que têm uma doença ou que têm risco de desenvolver doença. No teste da orelhinha, a criança ela é selecionada a partir de um exame, que é feito na maternidade, ainda de preferência, ou deve ser feito no máximo até os 3 meses de nascimento da criança, que é o teste da orelhinha, que são as emissões otoacústicas. E esse teste ele vai dizer se aquele ouvido funciona ou não. Aí você vai me dizer, doutor, então quer dizer que se o meu filho não passa nesse teste, então quer dizer o quê? Que ele não escuta? Pode ser que ele escute, pode ser que ele escute parcialmente e pode ser que realmente ele não escute. E tudo isso é tempo importante, porque até ali 2, 3, 4 anos a gente consegue fazer uma reabilitação adequada para essa criança, mesmo que ela seja uma surdez total, em inúmeros aparelhos como implante coclear e etc. E essa criança volta a ser inserida no contexto social e pode, então, ouvir e com isso poder falar, porque a criança que é surda não vai falar, não vai desenvolver a linguagem oral. Agora vamos entender uma coisa, porque existem, é claro, pessoas que já nascem surdas, que nascem sem escutar, e se eu estiver utilizando algum termo errado, pode me corrigir. Tá bom. E existem aquelas pessoas também que perdem a audição depois de um tempo, né? Exatamente. Então, existem 2 casos, as pessoas que já nascem assim e as pessoas que adquirem isso com o tempo. Qual é a diferença? O que acontece para uma pessoa ter uma perda auditiva, né? Por que as pessoas perdem a audição e não nascem desde sempre já com essa condição nem com essa característica? Então, se você me permite, eu posso até iniciar primeiro dizendo fatores de risco para o recém-nascido que podem desenvolver a perda auditiva, que aí já é interessante para a mãe e para aquela que está grávida. Infecções durante a gravidez, a criança que tem pais com perda auditiva, aquela criança que nasce com síndrome de Down, síndrome de Alpert, são crianças de fatores de risco, ou crianças que estiveram no CTI por algum momento, por algum motivo, crianças com peso menor que 1.500 gramas também. E o desenvolvimento da perda auditiva com o tempo, ou na fase adulta, por exemplo, ele está muito relacionado ou a variáveis genéticas, ou a exposição ao ruído intenso, ou nos idosos, que é uma doença específica que nós chamamos de presbiacusia. Nós dizemos que a partir dos 60 anos, de 20% a 40% dos idosos têm algum tipo de perda auditiva. E acima de 80 anos, praticamente todos os idosos têm perda auditiva. Em relação à criança, a saúde da criança, essa perda auditiva é diferente, por exemplo, se acontece com uma criança e se acontece com um adulto? É diferente sim. Se você tem uma criança que tem a perda auditiva antes do desenvolvimento da linguagem oral, essa criança não vai desenvolver a linguagem oral. Que nós vamos chamar então de perda auditiva pré-lingual. Na perda auditiva pós-lingual, que é essa que acontece no adulto, o adulto fala, o adulto tem contato com as pessoas, desenvolveu a linguagem, então a aparelhagem, os aparelhos auditivos que podem ser utilizados vão ter um amparo melhor para aquele que já é pós-lingual, ou naquele que perdeu a audição pré-lingual e foi adaptado bem cedo. E aí essa criança consegue ter, a partir do seu desenvolvimento e um bom estímulo e muito trabalho com a fonoaudiologia e o otorrinolaringologista, o desenvolvimento adequado. Então tem essa diferença. Então, se você perde a audição antes de aprender a falar, você tem que correr, a gente diz assim, tem que correr para não perder tempo, que chega um momento em que é difícil de você colocar essa criança para falar. Então, na realidade, por exemplo, se eu hoje eu já falo, tenho a fala desenvolvida e falo pra caramba, inclusive, né, gente? Enfim... Mas eu já falo, tenho toda essa questão desenvolvida, escuto e tudo mais. E vamos supor que eu tenho uma perda auditiva, alguma coisa acontece, um acidente, não sei, e eu perco a minha audição. Eu continuo falando, então.
É como se eu estivesse falando, mas não estivesse escutando Ouvindo. aquilo que eu falo, nem Exatamente. escutando as outras pessoas. É mais ou menos isso que É mais ou acontece. menos isso. E a gente tem que entender também que a perda auditiva não é um tipo só. Nós temos as perdas auditivas que nós chamamos de sensoriais e neurais, que é aquela que o nervo da audição ou o órgão da audição foram embora, não funcionam, e você precisa de um aparelho. Ou aquelas perdas auditivas momentâneas, uma infecção de ouvido, aquele colega que vai para o igarapé, que foi para a piscina, que foi para o flutuante, molhou o ouvido, ficou com infecção, ele fica surdo. São as rolhas de cera dentro do ouvido também, que fazem com que a pessoa perca a audição de maneira momentânea até o tratamento, e algumas outras doenças que são temporárias. Então, você não escuta, mas não escuta direito, mas pode falar. E existem os casos também em que a pessoa chega conosco no consultório e diz assim, olha, doutor, eu escuto, mas eu não entendo o que estão falando. Então isso pode ser uma perda auditiva num limiar menor. Então a perda auditiva profunda, que é essa que você não escuta bem. Na severa, moderada, a pessoa já escuta alguma coisa. E na perda leve, ela praticamente nem sente a diferença do que ela está escutando ou não. Então, a gente pode ficar ligado aí, porque são vários fatores, né? Exatamente. É interessante porque quando a gente fala sobre surdez, ou então quando a gente fala sobre perda auditiva e tudo mais, a gente sempre lembra da hereditariedade. Daí a gente sempre lembra também do quesito de você já nascer dessa forma, surdo. E a gente sempre lembra da terceira idade. Isso. Né? A gente está sempre envolvido, a terceira idade está sempre envolvida nesse meio. Mas a gente não para pensar realmente digamos que nessas características que podem acontecer ao longo da vida e que parecem tranquilas, né? Parecem normais. Assim, por exemplo, você vai tomar um banho de piscina. Quem que me diz que uma aguinha no ouvido... Quem nunca teve uma água no ouvido, né, gente? Aí quem que diz que uma água no ouvido pode causar, por exemplo, surdez? Algumas pessoas não relacionam. Exatamente. E aí, por falta de relacionar isso, a gente não entende que existem vários fatores. E às vezes demoram para chegar a um diagnóstico, demoram para chegar no especialista, uma infecção que se cronifica, que depois é mais difícil de tratar. Às vezes, pacientes que têm uma doença que nós chamamos de doença de Meniere, que não é incomum, é uma doença associada à perda auditiva, zumbido e tontura. Então, às vezes, é um grupo de sintomatologia que às vezes a pessoa dá muito valor para a tontura e acaba esquecendo um pouco da perda auditiva que pode vir junto do quadro. E aí, nesses outros casos de exposição a ruído, como nós falamos, e nas infecções, alguns pequenos tumores do ouvido, alguns pequenos tumores da caixa média, da orelha externa, também causam perda auditiva. O Carlos Alberto quer saber se quando uma criança nasce surda e muda, é preciso treinar a mímica. Então, a criança... Ele quis dizer a linguagem de sinais, né? Sim, exatamente. Essa linguagem de sinais, a linguagem em libras, ela é treinada realmente naquela criança em que, após detectado a surdez, ela não fez o acompanhamento no tempo correto e a gente não conseguiu colocar essa criança para oralizar. E a outra forma de linguagem, a não ser a linguagem oral, é essa linguagem gestual. E nós vamos colocar essa criança, sim, para aprender libras, etc. Agora, é importante lembrar, a surdo-mudez, normalmente, o problema é somente a surdez. Toda a estrutura da fala está preservada, mas a criança não aprende a falar porque não escuta. Então, é importante a gente perceber também, porque o interessante é isso. Muitas vezes, já brigaram muito comigo na faculdade, inclusive, por causa disso. A gente não está muito atento às nomenclaturas, até porque a gente não trabalha diretamente com isso, né? Mas, quando se diz que uma pessoa não fala, que uma pessoa é muda, existem duas situações, né? Ela pode ser muda porque ela não desenvolveu a fala realmente, e aí ela é muda, ou ela pode ser surda, e no caso, quando ela é surda, ela não fala porque ela não escuta. Porque, na realidade, se a gente parar para pensar, no processo do aprendizado da fala e tudo mais, de você adquirir todos esses elementos, você precisa escutar. A criança, ela escuta, ela fala porque ela repete aquilo que ela escuta. Então, se a gente não escuta, automaticamente a gente não fala porque a gente não aprendeu as palavras que a gente precisa falar, a gente não desenvolveu isso. Então, as pessoas, na realidade, são surdas nesse caso, e não surda e muda, né? Sim. Ou então não são mudas. Mas a gente acaba não sabendo qual é a diferença e a gente coloca todo mundo num pacote só, e é tudo por um motivo só, e aí, por exemplo, cheguei aos 50 anos, estou perdendo a audição, é simplesmente porque você já está ficando velhinho mesmo, e aí, enfim. E na realidade não é isso, né? Não deve ser digamos que um padrão.
Não, isso é um perigo. Na verdade, nós temos realmente essa cultura de dizer, tá envelhecendo, tá ficando surdo, é normal da idade. Não, nós temos coisas para serem feitas. Nós temos aparelhos auditivos aí que ajudam essa pessoa que tem a qualidade de vida afetada. Nós sabemos que aquele idoso com surdez e que não é aparelhado, ele tem mais chances de desenvolver problemas, inclusive neurológicos, depressão. Esse idoso é que nós devemos tratar e acompanhar. Então, um aparelho auditivo nesse idoso vai ajudar se ele está caminhando na rua e escuta um barulho de buzina, não escuta e pode ser atropelado. Né? O dia a dia com a família, escutar a TV, que ele coloca lá no som altíssimo, incomoda todo mundo na casa, ele pode rebaixar esse som já com o aparelho auditivo. Então, isso melhora a qualidade de vida dele e das pessoas que convivem com ele. Em relação a outros tipos de doença, a surdez ela pode partir de outras doenças, por exemplo, otite, ou então outras doenças mesmo que a gente não relacione tanto assim, a própria infecção de ouvido, ou então uma infecção próxima da face mesmo, que aí já está mais próximo ali. Sim. À estrutura do ouvido e tudo mais, e aí por causa dessa infecção, ou então por causa de uma doença mais próxima, acaba acontecendo a perda auditiva? Sim, abscessos na face, a meningite é uma doença muito comum de causar perda auditiva, as otites causam perdas auditivas. Recentemente nós temos alguns trabalhos mostrando infecções com o Zika vírus e algumas outras infecções virais causando também a surdez, e aí num diagnóstico que nós chamamos de surdez súbita. É aquela pessoa que teve alguma infecção viral, passou, daqui a alguns dias ela fica rapidamente surda, completa de um lado ou dos dois lados, busca atendimento e é o diagnóstico de surdez súbita. Então aí nós temos algumas infecções virais, a meningite, as otites e tumores também. Tumores de uma região que nós chamamos ângulo ponto cerebelar, que é a região que fica próximo do nervo da audição, também cursam com perda auditiva. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Você pode continuar enviando sua participação para a gente. Sem esquecer que o nosso número do WhatsApp é o 92, código daqui de Manaus, 98111 4512. Estou esperando por você, não sai daí.